Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever para nos ajudar a atingir a marca aí de 1000 inscritos. Estamos chegando em 1000 inscritos. Nosso canal é um canal bem diversificado, com várias mensagens, aproximadamente aí uns 600, 700 vídeos temos todos os provérbios em vídeos, temos matérias em defesa da fé, pois somos apologéticos na área contra seitas e heresia, temos mensagens também na área da família, somos palestrantes para a área de casais e temos a escola bíblica toda semana aqui, como essa. Temos mensagens edificantes para as nossas crianças, com as palestrantes na área de criança. Temos louvores e mensagens, normais, bíblicas, de edificação para a sua vida no nosso canal do YouTube. Então se inscreva, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Enquanto durar a pandemia, quero dizer para você que também estamos ao vivo todos os domingos, às 9 horas da manhã, pelo Facebook, Paulo.Delagnese. Tá? Você pode nos acompanhar por lá. Todas as quarta-feiras também, às 19h30, estamos ao vivo pelo Facebook, Paulo.Delagnese. Compartilhe-nos por lá, estamos com mensagens edificante para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus possa abençoá-los. Só lembrando uma coisinha, para ser validada a inscrição pelo YouTube, você tem que assistir pelo menos 2-3 minutos, tocar o sininho, dar um link e, se possível, deixar um comentário. Amém? Vamos à aula de hoje. Título da aula: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Quero deixar alguns versículos para parâmetro da nossa aula de hoje. O primeiro se encontra em 1 Reis 6, 1 ao 38. Salomão desperta e constrói o templo. Gênesis 14, 18, 20. Abraão, desperto, entregou o dízimo. Jó 4, 1, 42. O despertamento dos samaritanos. João, foi a conversa que Jesus teve com a mulher no poço de Samaria e depois ela trouxe todo o povo ao seu redor. Atos 16, 25, 31, despertamento à meia-noite. Atos 13, 1, 14, um despertamento missionário. Mateus 25, 6, o despertamento final, Aqueles que vão entrar com o noivo, aquelas que tinham azeite em suas lamparinas. Texto de base da aula de hoje, Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4, depois Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 9. Nos diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, se sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 2, 1 ao 9. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Ataxés, que estava posto eu vinho diante dele em sua taça, e o tomei e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste?
o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: Viva, ó rei, para sempre. Como estaria triste o meu coração estando a cidade e o lugar de sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Ou seja, Neemias então diz a ele: como não estaria triste o meu coração, vendo a situação da minha cidade, do meu povo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, desse-me cartas para os governadores além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Deus, então, foi sobre mim comigo. Então vim aos governadores da reina do rio, e dei-lhes a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e a cavalaria. Amém? Aí está o relato de Neemias, como que ele empreendeu na construção dos muros de Jerusalém e das portas. Nesta lição, então, estudaremos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Veremos que Neemias foi escolhido pelo Senhor como líder para esta grandiosa obra. Neemias era um homem íntegro, que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar inimigos externos e internos, homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Aprendemos com isso, a exemplo da vida desse servo de Deus, que todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam, mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos força e coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos uma importante obra, ensinar sua palavra. Então não desista diante dos desafios dos inimigos e das dificuldades. Amém? Não há barreira que pode nos deter quando nós estamos com Deus à nossa frente. Os inimigos levantam, mas levantam para cair, levantam para ser derrotados. Na introdução da aula de hoje nos diz a palavra do Senhor, segundo o comentarista desta lição, saudoso Eurico Bede, já em memória, que dorme no Senhor. Nesta lição, nós estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar sua obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para cautelar, a construção. Deus responde às orações de Neemias. Tópico 1. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Em pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Neemias 1:2. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos e portas queimadas a fogo.
era símbolo de miséria e de desprezo, e fazia dos moradores da cidade vítimas face de assaltantes. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Imagina uma cidade, uma casa que não tem muro, uma casa, uma cidade que não tem porta. Assim era Jerusalém, a qual Anani contou a Neemias. É impossível viver sossegado e em paz em uma cidade assolada a tal ponto. Então Neemias vai para Ará para realmente construir o muro e colocar portas na cidade, porque aí há segurança para os moradores, aí há segurança para os habitantes. E Neemias, então, com a autoridade do rei, com a bênção de Deus, ele executa esta grande obra, que é o que veremos nesta aula. Neemias, então, ouvindo este relato, ele fica angustiado, e jejua e ora. Esse é o caminho de todo crente, de todo homem e de toda mulher de Deus. Quando tiver luta, quando tiver dificuldade, quando tiver problema, não é se desesperar, mas é jejuar e orar a Deus, porque a nossa resposta, ela vem do Senhor. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1:5-11. Iniciou então Neemias seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, em março, Neemias 2:1. Ou seja, aproximadamente dentro de 4 meses, Deus respondeu a oração de Neemias, que havia começado em dezembro. Em março ele já teve a resposta do Senhor. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade de empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste, interrogado acerca do motivo de sua tristeza. Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Neemias, capítulo 2, versículo 2 e 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Que pergunta maravilhosa, né? Vindo do monarca, o absoluto rei daquela região. O que me pedes agora? Neemias 2:4. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém, confirmada, e respondeu ao rei: peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Neemias, capítulo 2, versículo 5. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Então, Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias 2:8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Esse é o nosso Deus. É nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança. Mesmo quando o mar está revolto, mesmo quando tudo diz que não vamos conseguir, nós sabemos que pelo nome do Senhor nós conseguimos. Subsídio bíblico teológico nos diz que Deus trabalha por intermédio de seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis, porque essa era uma tarefa humanamente impossível, né? A cidade destruída, a cidade sem muro, a cidade sem portas. Neemias, cativeiro lá, né? Não tinha a liberdade de vir e não tinha material para construir. Mas Deus entrou no negócio. Deus ouviu a oração de Neemias e ele moveu o coração do rei
para que concedesse a Neemias tal empreendimento. Então, com o seu problema que você está passando, com a sua dificuldade, não se preocupa. O mesmo Deus de Neemias é o mesmo Deus seu, é o mesmo Deus meu. Ele tem todo o poder e ele tem a última palavra. Basta que nós confiamos nele. Ele costuma moldar as pessoas com a característica de personalidade. Deus, ele faz isso conosco. Experiências e treinamentos de modo a prepará-los para o seu ministério. Ele nos treina. Essas pessoas não costumam sequer ter ideia do que Deus tem reservado para elas. Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis da Bíblia. Neemias era um homem comum, em uma posição especial. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência e ainda mais porque ele confiava em Deus. Quando ele soube da situação do local, ele foi orar, ele foi jejuar. Esse é o caminho que precisamos trilhar se queremos ter vitória sobre as nossas vidas, porque Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a nossa súplica, principalmente quando queremos fazer o bem para a sua obra, como era o caso de Neemias. 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 13 anos havia se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que já havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais. Agora Neemias era necessário para o restante desta obra. Do início ao fim, Neemias orou pedindo a ajuda de Deus. Ele nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele, encerrando sua autobiografia com as seguintes palavras: lembra de mim, Deus meu, para o bem. Durante a impossível tarefa, Neemias demonstrou uma capacidade de liderança incomum. Os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde, a respeito da resistência e da oposição dos inimigos. Até mesmo os inimigos de Israel admitiram de má vontade e com temor que Deus estava com esses construtores. Não apenas isso, mas Deus trabalhou através de Neemias para realizar um despertamento espiritual entre o povo judeu. Então Deus estava nesta obra, estava trabalhando a ponto dos próprios inimigos declarar isso. Talvez você não tenha habilidades específicas de Neemias, ou até mesmo pense que está em uma posição onde nada pode fazer para Deus. Mas existem duas formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fale com Deus e permita que Ele entre em sua vida e compartilhe com Ele suas preocupações, seus sentimentos, seus sonhos. Segundo, seja uma pessoa que anda com Deus. Coloque em prática aquilo que você aprende nas Escrituras Sagradas. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através de sua vida. Basta que você confie no Senhor. Basta que a sua vida esteja nas mãos do Senhor. Basta que você seja direcionado pelo Senhor. O Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Tópico 2. Neemias chega a Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículos 7 e 11. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu Neemias à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Neemias 2, 12, 16. Não devemos contar os nossos planos a ninguém, Não devemos contar os nossos sonhos. Eu aprendi isso com dura realidade, Mas hoje sabemos que poucas pessoas irá sonhar conosco. A maioria, às vezes, pode até bater nas nossas costas, mas quando virarmos as costas, ele vai criticar e zombar do nosso sonho. Então, temos que fazer como Neemias fez, guardar os nossos sonhos, os nossos segredos e os nossos desejos
diante de Deus. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus nobres, os magistrados e todos que faziam a obra, a juntos reedificar os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também a palavra do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18. Subsídio bíblico teológico. Embora Neemias tivesse chegado como governador com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante os 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara, como acabamos de falar. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar-se confiando na sua própria capacidade. Passou então a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa nos danos causados nos muros pelos samaritanos e, por certo, calcular as despesas. É muito importante observar que em vez de criticar os judeus pelos seus problemas e tristeza, ele queria ver esses problemas como eles viam. Daí ele nada fala enquanto não compreendesse a situação, segundo a perspectiva, sentindo o que eles sentiam, né? Então Neemias, ele vai ver a situação, para depois resolver aquela situação com a maestria e com a habilidade a qual o Senhor havia capacitado a sua vida. Tópico 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Vê o capítulo 3 de Neemias, verá você como ele realmente executou tal tarefa, pois ele dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta, simultaneamente, lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar o entulho e trazer o material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Neemias 4:6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Neemias 4:7. Porque o povo entendeu o projeto de Neemias. O povo entendeu o trabalho de Neemias. E Neemias foi um líder exemplar, né? Neemias dividiu as tarefas com os detalhes no mínimos para que o povo pudesse realmente construir. Cada um tampava o muro próximo das suas portas. Cada um carregava os entulhos. Cada um providenciava madeira. Tudo arquitetado nos mínimos detalhes, para que a obra não parasse mais, para que a obra funcionasse. Quando temos a direção de Deus, quando nós temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, nós também conseguimos empreender a obra do Senhor com maestria. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização, né? Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar. Ninguém ficava de fora do projeto de construção dos muros e da porta. Neemias pôs todo mundo para trabalhar. Na obra de Deus, todos precisam trabalhar, né? Todos têm que estar dispostos, né, a fazer algo para o Senhor. Se você canta, você canta. Se você prega, você prega. Se você ensina, você ensina. Se você é cooperador, se você é diácono, se você é presbítero, evangelista, pastor, missionário, apóstolo, né? Se você limpa o banheiro, se você é o tesoureiro, não importa. Na obra do Senhor tem serviço para todos. E Neemias aproveitou a todos para o trabalho. Por isso Neemias foi bem sucedido, né, no trabalho. Designando então Neemias cada um
a sua função. Assim também, né, o pastor da igreja deve, na direção do Espírito, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria, né? Pelo menos deve ser assim. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Esse tópico será retomado na lição de número 8, aonde vamos ver, né, com mais detalhes sobre essa questão dos pobres e os ricos, né? Então, pelo Senhor, conseguiram eles vencer todos esses obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque do inimigo, dos judeus, e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto também na lição de número 9, né? Mais para frente desse trimestre. O muro, então, foi concluído. Neemias capítulo 6, versículo 15. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6, versículo 16. Subsídio bíblico teológico. Neemias convocou uma assembleia com os líderes judeus. Eles lhe contou como Deus os tinha convocado para realizar esta missão e como o Senhor tinha agido sobre o rei, para que a autoridade como governador também, ao tornar disponível a ele os seus materiais necessários para realizar o trabalho. Esse fervoroso apelo recebeu uma resposta rápida. Impressionados com o zelo de Neemias, os líderes judeus responderam imediatamente: levantemo-nos e edifiquemos. Assim foi preparado o cenário para uma notável obra, um notável feito a ser realizado. Então, Deus trabalhou poderosamente nesta obra. Então, Deus fez com que Neemias triunfasse sobre todos os inimigos, né? Que Neemias fosse vitorioso. Então, o levantamento dos muros provocou oposição. Sambalat e Tobias, né? Que já haviam aparecido lá em outra aula que nós havíamos falado, quando Esdras começa a ajudar o povo, ele reaparece aqui novamente e indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer a obra parar. Todavia, Neemias e seus líderes, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram, né? E trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. E é por isso que os inimigos tiveram que dizer que Deus trabalhou nesta obra, que Deus ajudou nesta obra, que esta obra foi concluída porque o Senhor quis fazer a obra, né? Com Deus na nossa frente, com Deus no nosso caminho, não tem obstáculo, não tem barreira que pare a igreja, tá? A igreja, ela é invencível, né? Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, e não prevalece mesmo, porque nós acreditamos e confiamos inteiramente no Senhor como nosso Deus. O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso ajudador em todo o tempo. Subsídio bíblico teológico. Os inimigos de pequeno remanescente dos judeus opunham-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvos de zombaria e de ameaça de uso da força, de desânimo, de medo. O capítulo 3 do livro de Neemias revela-se como pode vencer a oposição à obra de Deus. Primeiro, a zombaria foi vencida pela oração e determinação. Então, o caminho da vitória, né, não é nos desesperar, é orar e confiarmos no Senhor. 2. A ameaça da força foi vencida pela oração
e apropriadas medidas de segurança. 3. O desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos, pelo seu incentivo, ou seja, confiando, orando, deixando tudo nas mãos do Senhor. Eles saíram vitoriosos. Eles venceram todos os inimigos. Eles venceram toda a afronta. Eles venceram toda a ameaça, de morte que Neemias sofreu, de engano, que Sanbalate e Tobias tentaram armar a Neemias para que o matassem emboscada. Todo mundo conhece muito bem, este livro de Neemias. Mas Neemias estava determinado a vencer, e fazer a obra. Por isso ele diz, que não podia parar, que não podia descer, não podia ir ter com eles, porque ele estava fazendo uma grande obra. É essa a resposta que temos que dar ao diabo. É essa a resposta que temos que dar aos nossos inimigos, aos inimigos da igreja. Não vamos ter com você, não vamos parar, porque estamos fazendo uma grande obra. O muro foi solenemente inaugurado. Tópico 5. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com laudes e com harpas. Neemias 12, versículo 27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e os muros. Neemias 12, 30. O ato de dedicação inclui duas procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve os sacrifícios. Neemias, capítulo 12, versículo 30, 38 e 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias, capítulo 12, versículo 43. Deus, então, honra a Neemias. Deus honra os trabalhadores. Deus honra o povo. E a obra concluída. E o povo agora se regozija. O povo canta, o povo adora, o povo festeja a Deus. Porque foi Deus que deu a vitória naquela obra. Teve a mão de Neemias, teve a mão dos construtores, dos trabalhadores? Teve. Mas se não fosse a força do Senhor, se não fosse a mão do Senhor, eles não venceriam os inimigos. Comigo e com você não é diferente. Nós só estamos em pé até hoje, porque Deus tem nos ajudado, porque Deus tem nos sustentado, porque Deus tem nos fortalecido. Só Deus pode continuar nos dando vitória para vencer o Covid-19, para vencer qualquer barreira que vinha à nossa frente. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Nós não podemos parar de confiar no Senhor. Nós não podemos perder a fé no Senhor. Porque senão o nosso barco irá à deriva. Mas se nós continuarmos olhando para o Senhor, nós andaremos até sobre as águas como Pedro andou. Pedro só afundou depois que tirou o olho do Senhor. Se nós continuarmos confiando no Senhor, o vento e a tempestade pode até bater no nosso barco, mas ele não vai afundar, porque a última palavra é do Senhor. Aquieta-te vento, aquieta-te mar. Depois do conserto dos muros, subsídio bíblico teológico, os judeus se congregaram junto a uma das portas da cidade, e houve então Esdras ler algumas das leis que Deus lhe dera por intermédio de Moisés. Ele lê desde o amanhecer até o meio-dia. O que ele lê possivelmente são seleções dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou talvez Deuteronômio, que é um resumo da lei. Durante ou após esta leitura, doutores da lei andam entre a multidão explicando o sentido. Faziam que, lendo, entendesse. Talvez eles estivessem traduzindo a lei do hebraico, idioma em que estava escrito ao aramaico, idioma que os judeus aprenderam no exílio, Veja que, então, agora, os muros construídos, as portas construídas, Esdras, vai ler o livro da lei, vai explicar a lei ao povo, juntamente com os mestres da lei, e por um longo período,
da manhã até o meio-dia, né? E a Bíblia diz que todos estavam em pé, ninguém se arredava do lugar, todos queriam ouvir e aprender do Senhor, né? Que exemplo, né? Para nós hoje, os nossos crentes, né? Não conseguem ficar 1 hora, né? Em pé, já quer ir para o banheiro, já está achando que o culto está chato, que está difícil. Eles ficaram de manhã até meio-dia, ouvindo a lei, que não é muito legal não, tá? Quem já leu, né, as leis sabe que não é muito legal não, mas o povo estava com fome de Deus e hoje não consegue nem passar ali 2, 3 horas adorando ao Senhor, já acha que o culto está muito longo. Os muros trazem ensinos simbólicos importantes para nós. Vamos ver? A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas, louvor. Isaías 60, versículo 18. E ainda, uma forte cidade, temos aqui Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías 26, 1. Então, muros, né? E porta fala de salvação, fala de segurança para as nossas vidas. O muro da salvação fala de divina proteção, que beneficia aqueles que se abrigam dentro deles. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar os meus depósitos até aquele dia. 2 Timóteo 1, 12. Então, o muro e porta é salvação, né? É firmeza, é fé nos propósitos de Deus para as nossas vidas. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino da treva continua inalterada. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, 14. Ninguém pode servir a Deus e a Mamão. Mateus 6, 24. Mamão, Deus da riqueza. O fato do muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não se tem o direito de fazer o que quer, porque Deus nos deu a liberdade. A escolha é nossa, né? Até a decisão de ir para o céu ou para o inferno é nossa. Deus não lança ninguém ao inferno, mas o homem, né, e a mulher vai ao inferno pelas suas próprias escolhas de pecado. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração, aonde decidimos se o nosso coração é de Deus ou é do diabo, se é do mundo ou se é das coisas de Deus. Por isso Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. Gálatas 6,14. Então, Paulo está dizendo, a cruz de Cristo fez uma separação. O mundo está crucificado para mim. Eu olho para o mundo, mas só segundo a cruz. Era isso que Paulo queria dizer. É assim que nós, cristãos, servos do Senhor, homens de Deus e mulheres, devemos olhar para o mundo, com a visão de salvação. Nós não podemos nos misturar com o mundo. Podemos assim fazer nossas palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3,7, né? Sua sabedoria, seu conhecimento, né? Seu farisaísmo, né? Ele havia estudado aos pés de Gamaliel, um dos melhores doutores da época, mas ele considerou tudo isso como trapo de imundícia
pelo que ele havia conhecido de Cristo. Isso que era realmente uma conversão que Paulo teve. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. O crente que é transformado, ele não tem desejo pelas coisas do mundo, né? Ele entrega sua vida a Cristo e anda na direção de Cristo. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7:38. Se você crê no Senhor, há rios de água viva sobre você. O Espírito Santo de Deus se move sobre você. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. O que aprendemos é que os inimigos levantam, que os obstáculos são reais, que as lutas virão, mas com o Senhor, com a confiança em Deus, eu e você saímos vitoriosos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. É muito simples, digite lá paulo.delanhese no YouTube, se inscreva, estamos chegando à marca de 1000 inscritos, nos ajude, tá? Todos os domingos e todas as quarta-feiras estamos ao vivo pelo nosso Facebook, paulo.delanhese. Aos domingos, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica, e às quarta-feiras, às 19h30, com uma mensagem de esperança ao seu coração. Amém?